Olá, mais uma vez, Psicologia e Propósito entrando no ar e você, muito obrigado por permitir entrar em sua casa ou pelo seu celular ou computador, no YouTube ou pelo canal da Juventude Cristã ou pelo formato que você conseguiu estar com a gente. Eu quero agradecer muito a sua companhia, é um prazer receber você aqui e estar com você nessa próxima hora. Hoje a gente no Psicologia e Propósito vai trazer um tema bem comum, principalmente quando tem criança diante de um divórcio, uma separação. Você já ouviu falar em alienação parental? Pois é. Isso aí é um tópico geralmente vindo à tona num processo de divórcio litigioso, em que o pai acusa a mãe de alienação parental ou vice-versa. E aí a gente vai entender um pouco o que é, até para não cometer, e quais as consequências dessa ação diante das crianças. A gente pode falar do pai e da mãe, pode falar do casal quando se separa, da atitude do pai e da mãe, a gente pode falar. Mas quem é prejudicado de verdade diante de uma alienação parental é a criança. E é por isso que hoje a gente conversa com um convidado que, olha, passou pelo programa Nossa Night, foi tão bacana que a gente trouxe aqui para o Psicologia e Propósito. É o pastor que está com a gente hoje, pastor e palestrante Rafael Lessa. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, uma honra estar aqui, né? Uma honra voltar aos estúdios e realmente falar sobre esse assunto que é tão latente nos dias de hoje, né? Só justificando, né? O Rafael, ele escreveu esse livro, Pai de Aluguel. É um livro muito interessante em que fala sobre a importância do pai, sobre como fazer para o pai ter o que fazer a criança quando não tem esse pai. Porque, gente, infelizmente, acontece. Por exemplo, eu tenho um trabalho com mães atípicas e a maioria delas falam o genitor do meu filho. Não é o pai, é o genitor. Para você ver que não é presente, que não participa. Fora as palavras pesadas que muitos falam. Infelizmente, parece que pais... E eu falo pai, não vou nem falar assim o pai verdadeiro, porque não deveria existir o falso. Sim. Né? Ou pai que não é pai. Vou falar pai no formato do o pai, a gente não pode dizer um pai padrão, porque não existe esse pai perfeito. Mas o que é pai que exerce a que função assume de pai, a né? paternidade? Sim. Parece que está em falta, né? Sim, na verdade a gente tem tido são uma série de fatores, na verdade, né? Eu acho que essa nossa sociedade tão carente de padrões, de exemplos, né? De referências corretas de acontecer, então tá todo mundo perdido tentando se encaixar, principalmente os homens nesse quesito da paternidade, né? Pois é. E como exercer paternidade é uma geração que já não valoriza o casamento, que já não valoriza a família, como funcionar da forma plena, né, em sua perfeita função nesses dias de hoje, né? Então, realmente, hoje existe uma grande confusão. É um pai que tem uma referência de pai machucada, né? E era comum jovens hoje de 30, 40 anos, não é mais jovem, né? Não é mais Digamos, vamos jovem. ser bondosos conosco, né? Seria bom, né? Porque eu vou fazer 41 já. Mas enfim, isso aí não é o assunto do dia. Mas a gente percebe que muitos tiveram suas histórias com os pais, respectivamente, pais brutos, sérios, e eu vou falar de uma forma, não de forma pejorativa, mas assim, extremamente rígidos, que não permitiam o demonstrar emoção, que não demonstrava fraqueza também. Embora isso seja uma questão, uma característica comum do homem, não mostrar fraquezas. Eu estava atendendo um adolescente de 14, 15 anos e eu perguntei: você costuma conversar com alguém sobre como você se sente? Não. Com a sua mãe? Não. Com seu pai? Não. Você conversa com quem? Não converso com ninguém. Porque não quer demonstrar fraqueza. Fraqueza. E aí, isso veio de uma
vivência, experiência e vai passando de geração a geração. O homem não pode demonstrar a sua fraqueza. Calha da gente ter hoje pessoas que, não, meu pai era assim, a imagem, o desenho de pai e filho não ficou muito bonito na cabeça. E aí se demonstra agora também como muitos pais ausentes, passivos, que abandonam, né, extremamente ou puramente genitores. Sim. E aí a gente se vê com uma realidade que o casamento, o senhor é pastor, eu sou cristão, e a gente sabe a importância do casamento. E sabemos também que ninguém casa para separar. Sim. Biblicamente, existe uma brecha para o divórcio. Hoje, na sociedade, tem motivos Diversos, né? Exato. E aí, quando se separa, nem sempre é aquela separação amigável, Trabalhada, consensual. né? Preparada, digamos assim, né? Aí, quando tem uma criança, tem que ir para o litigioso, porque tem a pensão da criança, se tiver uma casa, vai ter a questão da casa, tem a documentação, que é o menor dos problemas, mas a cereja do bolo, que é o mais difícil para lidar, é a criança. E aí começam aquelas rinchas. E é por isso que eu estou fazendo toda essa introdução aqui, porque aí a gente vai entrar nesse assunto. É onde começam as alienações parentais. Sim. Pode explicar para a gente? Posso. Alienação parental, né, basicamente, vamos definir, né, seria essa influência na percepção que o filho tem a respeito do seu pai, do seu genitor. A gente está falando muito de pai porque normalmente a guarda fica com a mãe. Então, por isso, quando a gente falamos de alienação parental, normalmente fala-se de um pai que se sente excluído, pode se sentir, de repente, difamado, pode se sentir, de repente, que existe uma campanha contra a imagem dele, né? Pode ser realmente desvalorizado, desmerecido, ou até mesmo ele sendo, digamos assim, ainda vivo, mas agindo como um morto, uma pessoa inexistente na história da criança, né? E isso é muito doloroso. Isso é um perfil do pai. Existe aquele que quer ver a criança, que quer buscar a criança aos fins de semana, quando são determinados pelo juiz, né? Um final de semana sim, um não, é meu, vou lá, pego e passo o fim de semana. E aí, a separação, quando ela não acontece de forma consensual, ela se dá de forma litigiosa, que tem brigas, discussões, advogado de um lado, advogado de outro, e aí tem aquelas guerrilhas internas, e a criança, ela fica assim, né? Parecendo que está assistindo um jogo de ping-pong. Mãe, pai, mãe, pai, mãe... Gente, a cabecinha da criança, as emoções da criança ficam todas atordoadas. Sim. A questão é, o senhor falou muito bem, a criança geralmente, na maioria dos casos, fica com a mãe. Eu vi um vídeo na internet esses dias que fala: o filho é sempre da mãe. Parece que não é do pai, porque a mãe é que sempre sofre ali junto, né, que fica ali junto. Tanto que a gente pode ver que quando um filho é preso, quem costuma ir na penitenciária ou no presídio é a mãe, não é o pai. É verdade. Né? Quando o filho nasce com alguma patologia, alguma doença, quem primeiro pode pensar em meter o pé é o pai. A mãe fica com uma sobrecarga grande. Isso complica e isso faz, né, serve de gatilho para que a mãe realize essa alienação parental falando mal do pai, do genitor, por raiva, por rancor e ressentimento que tem do pai? Perfeitamente. E é muito normal que isso aconteça, né? Porque, por mais que nós estejamos falando de lei, né, da legislação, de separação litigiosa ou não, existem frustrações. Existem sonhos que foram despedaçados, existem expectativas frustradas, existem, de repente, amigas, família, mídia... Aí tem sempre aquela que fala assim: olha a foto que ele postou com a outra. Amiga, perfeito. Rapaz, é e aí a mãe, ela quer extravasar a raiva. Não vou nem entrar no assunto agora da regulação emocional, que a psicologia permite e contribui para a gente fazer. Mas ela precisa extravasar. E aí... E é nesse ponto momento fraco que existe alienação parental. Aí que a imagem do pai, aí que, de repente, essa figura, de repente, por não ser
De repente, eu não estou dizendo se o pai estava certo ou não. A gente não está aqui para julgar, né? Mas o pai pode estar todo errado. Mas a forma como essa informação é passada para a criança, isso pode causar um estrago realmente enorme na forma como ela vê o pai. Só como você falou, o maior prejudicado não é o pai. De repente, na forma até de extravasar raiva em cima do pai, joga numa criança uma carga que ela não precisava, que a criança não sabe lidar e que vai gerar consequências no futuro dessa criança realmente eternas, dolorosas, se não forem cuidados. Agora, me tira uma dúvida, Rafael. Quais as falas de alienação parental mais comuns que você já ouviu dos jovens e famílias que você orienta, né, que participa desse trabalho, pai de aluguel, do lançamento e divulgação do livro, do conteúdo? Tem algumas que são bem clássicas e, infelizmente, estão sendo muito disseminadas na cultura brasileira, né? Por exemplo, que o homem não presta. Homem nenhum presta. É porque homem nenhum, esse nenhum generaliza todos, né? Todos. Todo mundo, ninguém presta. Exatamente. Então, se o casamento da mãe não deu certo, homem nenhum presta. A menina já cresce com a imagem que... Pô, meu casamento vai prestar. Não vou achar nenhum homem bom. Não existe um homem que vale a pena. Não é porque o pai falhou com a mãe que o destino dessa mulher, da filha, está destinado a ser. Mas ela é ensinada de que o casamento dela também não vai ser gostoso. E outra, não existe homem fiel e coisa do tipo. Quando a alienação parental é com o mesmo sexo da criança, por exemplo, é um filho homem, e a mãe fala mal do pai daquela criança, do genitor, nenhum homem presta. Eu também não presto, isso né? Perfeito. Então não preciso tentar acertar na vida, porque já que eu não presto, se a minha mãe fala que eu não presto... Já está determinando, profetizando, digamos assim, indiretamente, um destino que não é complicado para aquela criança. São 2 pontos importantes. O senhor é pastor também, então eu posso falar tranquilamente. Existem os pesos da palavra proferida. Sim. Né? Maldições são lançadas pelas palavras. Sim. Tem isso. Espiritualmente tem isso. E na vida da criança, ela acaba de criar psicologicamente uma crença de que homem não presta. Sim. E ela é homem. Então ela não presta. É aquela máxima, né? Penso, logo existo. Sou homem, logo não presto. E isso ele vai carregar durante a adolescência, durante a juventude e a vida adulta. Se ele fizer a mesma coisa que o pai fez, no final das contas, às vezes inconscientemente, ele vai simplesmente estar seguindo o que foi repetindo uma história determinada, porque na verdade a gente vai buscar dentro daquilo que é conhecido por nós. Então vou extrair do meu comportamento aquilo que eu ouvi falar minha vida inteira, que meu pai fez assim, então por que fazer diferente? Como fazer diferente? Como dissociar? Então realmente nós temos que ter esse cuidado no caso da alienação parental, porque muitas vezes ela é feita propositadamente, às vezes até inconscientemente. Então nós temos que muitas vezes trazer para o nível da consciência, por isso que programas como esses são importantes, para a gente realmente conversar sobre, para a gente aprender a, de repente, filtrar, trazer para o nível da consciência, e, cara, no momento de raiva, no momento de dor, a gente realmente saber como agir de forma o quê? Que não impacte o relacionamento e o futuro emocional do nosso filho. Sim. O momento da separação, cada casal, quando se separa, tem seus motivos. Sim. Às vezes o marido teve um outro relacionamento, a mulher teve um outro relacionamento, e às vezes, mesmo a mulher tendo outro relacionamento, a criança ainda fica com a mãe, e aí quem faz a alienação parental é o pai, que quando chega e sai xingando, sai falando um monte de coisas sobre a mãe, porque é o único vínculo. A criança acaba se tornando o link entre o que o pai e a mãe pensam, né? Olha, a minha chance de mostrar para o meu filho quem é aquela mulher é agora. E aí bombardeia ele com isso. Esse pensamento, espiritualmente, tem uma consequência. A gente já falou das profecias. Quais as consequências que depois que essa profecia toma forma, que o senhor já viu e acaba estragando uma vida? Pessoas que... primeiro, você fala de uma pessoa que você deveria ser a fonte da sua confiança. Pai e mãe fala de confiança. Você deixa de confiar nas pessoas.
Você deixa de ter relacionamentos profundos, né? Como que uma pessoa vai estabelecer relacionamentos profundos, seja de amizade, seja profissional, seja qualquer tipo de vínculo de forma profunda, se as pessoas que ele deveria confiar não são dignas dessa confiança? Se a mãe fala mal do pai, que o pai era para dar segurança e a proteção, alguma coisa bem pejorativa, bem ruim, qualquer outra pessoa, se o meu pai faz isso comigo, o que os outros não vão fazer? Como é que eu posso confiar em alguém de novo? Como é que eu vou confiar numa pessoa, né? Então, eu também, e também não só, a gente tem que prestar uma atenção que, de repente, a alienação parental pode ser feita de outra forma também. Não vou tocar no seu assunto do seu pai. Então, aquela pessoa nunca fala. Nunca fala. E meu pai? Não. Ou se não, coloca outro homem para ser. Ó, esse aqui vai ser o seu pai agora. Sim, a partir de agora, ele é seu pai. Quando for olhar, agora o seu avô agora vai ser seu pai. E matando em vida aquela pessoa que deveria ser uma pessoa importante e que faria parte do crescimento dessa pessoa. A alienação parental não é só a difamação. O silêncio, isso me chamou a atenção. Se o silêncio também é uma alienação parental, porque a criança tem sentimentos e quer falar do pai que não está mais presente. Ou quer falar da mãe na casa do pai porque ama a mãe, ama o pai. Sim, faz parte do dia a dia dela, né? E assim, eu tenho um paciente de 12 anos de idade, ele é portador de TEA, e ele falou pra mim assim, eu tenho um sonho de ver os meus pais juntos de novo. Só que os pais já estão separados há muito tempo. Então ele pode chegar para um e chegar para o outro e falar no sonho, na utopia da criança. Da criança. E é normal isso. Agora, quando ele fala, se o outro não expressa nenhuma empatia para, sua mãe fez isso? Poxa, que legal. Não. A minha mãe fez. Vamos jogar? Não. Filho, aqui em casa a gente não toca no assunto da tua mãe. Se torna algo proibido. Isso também é alienação parental? Isso também é alienação parental. Como eu falei no começo, qualquer tipo de influência negativa na visão que essa pessoa tenha a respeito da paternidade, ou do genitor, na verdade, isso implica em alienação parental. Agora, essas consequências que a gente está falando aqui, elas são sentidas ao longo da vida. Sim. Às vezes, naquele momento, a criança ainda vai ver o pai. Não, eu falo do pai dele, mas ele continua indo aos fins de semana, volta feliz. E a gente sabe que uma semente, ela não dá fruto na hora, né? Uma crença central na cabecinha da criança que homem não presta, ou que casamento é falido, né? Então, não preciso casar, casamento dos meus pais é falido, minha mãe fala que casamento não serve para nada, não funciona, casar para separar, e começam aquelas palavras que vão criando um esquema, né? Um padrão. E aí esse padrão, ele se torna evidente para a criança quando ela começa a crescer, e aí começa a observar, seu pai também é separado? Entendi. É legal porque eu tenho 2 casas, tenho 2 quartos. As crianças tentam usar essas palavras para esconder, às vezes, uma dor, não é? Porque revelar que dói, primeiro, para a menina, às vezes, é menos difícil. Para o rapaz, é muito difícil revelar uma dor. Sim. E aí elas usam isso para se defender. Não, eu tô bem. Só que só ela mesma sabe, né? Como a gente ouve muito, né? Só ela e o travesseiro sabem o quanto dói, o quanto sente falta, né? E assim, biologicamente, existe alguns problemas quando acontece a alienação parental. Uma das coisas que é comum é que a gente tem um raciocínio no nosso cérebro que é no córtex pré-frontal, aqui na frente. E aí, essas palavras e a atitude de alienação parental faz com que a criança comece a ter um raciocínio sobre o outro de forma pejorativa. Como você falou, se ela não confia no pai, em quem ela vai confiar? Isso atrapalha todas as relações. E o senhor fez muitas palestras já em escolas. Sim. O senhor percebe isso nas relações entre a juventude e a adolescente? Olha, é complicado, porque assim, eu vejo isso com muita frequência, porque basicamente os alunos mais problemáticos, as notas mais baixas, são aquelas pessoas que sofrem problemas de confiança nas suas relações. Então, muitas vezes, parece, Rafael, como é que você sabia que aquela pessoa era... Você foi falar diretamente com aquela menina ali, e aquela menina é a mais problemática da escola.
essa menina dá muito trabalho. Essa menina foi expulsa de várias escolas. E são pessoas, porque eu trato a questão de pai, de mãe, quem não recebeu um abraço de um pai, quem não recebeu um abraço da mãe, quem nunca ouviu eu te amo do seu pai. Normalmente, essas pessoas que têm essas maiores queixas são as pessoas que existem uma dificuldade séria de relação com a sua vida paterna, né? Com a sua relação paterna. Então, essa falta de confiança, baixo desempenho escolar, problema no seu relacionamento com conflitos, brigas, os alunos do turma, não é que a turma do Fundão seja ruim, mas aquelas pessoas que são problemáticas, alunos problemáticos, são pessoas que normalmente são problemas que sofrem da rejeição. Sim. E a rejeição, muitas vezes, ela, que nem eu falei pra você, ela é fruto de uma alienação parental porque ela não existiu. Existiu um distanciamento da mãe com o pai e não sei se de uma forma consciente ou não, mas afastou, fez um mal. Criou-se uma história a respeito desse pai, que nem sabia se é verdade ou não, a menina que teria que descobrir se é ou não, mas ela gera uma imagem negativa a respeito da figura masculina. Porque a criança ela vai tomar como base o que ela ouviu. Sim. O bom seria se a criança pudesse ver. Quando a criança for crescendo, for observando, ela... Gente, se o pai é ausente, a criança, quando ela começar a ter entendimento das coisas, maturidade, ela vai perceber que o pai é ausente. A mãe não precisa falar disso. Perfeito. Né? Mas o pai abandonou a gente no momento de uma... E a gente ficou com uma crise financeira que a gente quase passou fome ou passou fome. Na hora, você pode seguir aquilo ali, vai doer, vai sofrer, mas ela é uma criança que ela... Um dia, quando você contar essa história, ela já vai ter maturidade para poder entender aquilo que aconteceu. Porque se jogar tudo para uma criança, às vezes de 6 anos, de 7 anos de idade, ela não sabe nem dizer o que é ficar em casa sem o pai ou com o pai, porque para ela é tudo misturado, né? Tudo junto. Uma outra consequência da alienação parental é que se o pai não presta, se o pai abandona, se o pai é mau, se o pai é desonesto, a amígdala, que é uma parte pequenininha no nosso cérebro, ela fica hiperativada, que é o que dá a nossa reação de luta ou fuga. Então, se ele é ruim, eu vou ficar sempre atento. Essa hipervigilância gera uma ansiedade ou um transtorno de ansiedade no futuro, que aí a criança se torna uma adolescente que não consegue se concentrar na atividade, aí vem as notas baixas, vem a dificuldade de relação com as pessoas, né? E isso tudo é muito difícil. Como o senhor falou, a falta do abraço, a falta do eu te amo. Talvez você em casa possa achar que isso aí, dizer eu te amo, eu digo pro meu filho, show de bola. Mas tem 99% dos pais que não falam, né? É um número muito pequeno de pais que expressam emoção. É verdade. Eu tenho... né, esse meu livro serve pai de aluguel, né? Realmente esse livro é interessante, que eu peguei ele uma ferramenta. Então, quando a pessoa abre o livro, ela fez até um contrato de locação. Enquanto você abre esse livro, seria como se a nossa paternidade estivesse valendo ali. Quando você fecha o nosso contrato, encerra-se temporariamente, né? Mas é porque realmente, hoje em dia, por mais que pareça que é comum, que é simples, eu te amo, mas isso é uma raridade hoje em dia dentro dos lares. Sim, sim. Né? Então, assim, essa presença afetuosa do pai, essa presença afirmativa, esse pai funcionando em seu pleno função, hoje em dia é uma raridade. Então, realmente, quem tem precisa valorizar. E quem não tem precisa aprender como vivenciar e como realmente ressignificar essa ausência, né? A falta desse eu te amo, desse abraço, gera uma outra consequência cerebral, que a liberação do hormônio, do neurotransmissor ocitocina, que é o hormônio do amor, da empatia, ela começa a ficar prejudicada, porque ela não é ativada, ela não é estimulada durante a infância. E quando a gente não é estimulado durante a infância, você já pegou um adolescente de 16 anos querendo ensiná-lo a ter um comportamento num restaurante super top, se ele nunca foi nem num restaurante popular, vai ser mais difícil. Porque ele já tem ele está ambientado no mundo e no universo dele. Sim. Da mesma forma, a questão das emoções, né? A gente, falando sobre isso, ficou uma curiosidade. Você passou por alienação parental? Não, mas eu passei por um processo que eu gosto muito de falar, que é da ressignificação da forma de ver o meu pai. É mesmo? Como é que aconteceu? Eu tive meus pais se separaram.
Quando eles separaram, o que aconteceu? É o que acontece, né, na maioria dos casos, realmente nós ficamos com a minha mãe, eu e meus 2 irmãos, né, nós ficamos com a minha mãe. E com isso eu aprendi o quê? Que inconscientemente, meu pai errou, meu pai fez a família se separar. Meu pai é um Meu pai pai ruim, destruiu a minha família. destruiu a minha família. E quando... Isso você pensou sozinho, não foi sua mãe que Não, isso eu incutiu pensei isso na sua sozinho, eu não cabeça. posso falar que minha mãe teve alienação parental, que ela influenciou de alguma forma. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 18 anos nessa Ok. fase. E com isso, claro, a gente fica triste, a família toda sofre, é uma perda para todos nós, mas com terapia, aconselhamento, sabe uma coisa que foi importante para mim? Foi saber o seguinte, que mesmo ele, de repente, ele falhando naquele momento, no que ele precisava ter passado para mim, no que ele representou para mim, ele foi um bom pai. Uhum. Ele falhou muito como marido. Isso Certo. foi uma falta grave. Embora Mas você não tinha culpa nenhuma e não tinha Nenhuma. nenhum vínculo com ele como marido. Você tinha como filho e pai. Como filho. Eu tive minhas perdas como filho, mas o problema dele foi um problema pontual dele com a minha mãe. Certo. E muitas vezes os filhos se metem nessa questão e acham que são culpados, que estão no meio, que eles separaram, a culpa é deles. Quando eu soube dissociar a minha relação com meu pai, a relação do meu pai com a minha mãe, eu falei, cara, de repente ele foi foi um mau marido. Falhou como marido. Mas eu posso ter uma história boa com ele ainda. Eu ainda posso reconfigurar, reconstruir e ter uma boa relação com meu pai. Isso para mim foi muito bom. Isso aí. Eu saber diferenciar essas relações, saber, cara, não é porque ele foi um marido nota 5 que ele vai ser um pai nota 5. Mas sua mãe nunca tocou no assunto de forma negativa em relação ao seu pai? Tocou, porque envolveu outra família e coisas do tipo, né? Faz parte, mas a maturidade vem Mas você disso. já tinha 18 anos. Eu já tinha 18 anos, pra mim foi mais fácil entender, né? Sim. Mas também diferenciar que, cara, beleza, ele errou ali, ele tem sua responsabilidade com ela, mas comigo eu não preciso viver condenado à relação falida que teve com a minha mãe. Certo. E ter uma excelente relação com meu pai. Então, o que eu falo muito, você não pode, eu falo no meu livro, né? Você não escolheu a ausência paterna, mas você pode saber como lidar com ela, você pode trabalhar, ressignificar a forma como você vê seu pai. Uhum. Isso é interessante, esse tipo de situação para mim foi muito importante. Eu não sofri alienação parental, quer dizer, não sofri, né? Claro que a gente sofre, a gente toma um certo tipo de partido, mas eu não vivi a base da alienação parental. Entendi. Eu aprendi a ressignificar e hoje, graças a Deus, minha relação com meu pai foi maravilhosa. Show de bola. Olha, hoje eu estou aqui com o palestrante pastor Rafael Lessa. A gente fala sobre alienação parental. Afinal, isso é dentro de um julgamento, de um processo jurídico, isso é crime. Não se pode existe uma fazer legislação, isso. existe uma legislação a respeito disso hoje, né? Né? Se o pai provar que a mãe realiza alienação parental, ela pode ser punida por isso, não é? Sim, sim, tem uma série de sanções, né? Tem desde a advertência até a revisão da guarda, né? Eu só não sei se a gente ainda considera alienação parental um crime ou uma infração. Tem as suas tem as suas diferenças isso. aí, mas não é algo que a justiça vê com bons olhos. Isso. O Brasil é o primeiro país no mundo que teve uma legislação sobre alienação parental, sabia disso? Então, Rapaz, assim, na verdade, isso é uma novidade. Eu não sei se isso é bom para o Brasil, para proteger as crianças, ou é ruim porque a gente caso, faz né? muito isso. É porque tem muito caso acontecendo hoje. Tem muito caso. Que coisa, hein? E o problema é que esses casos já acontecem há muito tempo, né? E tem cada vez pior essa alienação parental, de impedir do pai ver a criança. Ah, mas o pai não paga a pensão, não pode ver a criança. Resolve na justiça isso, mas... Ou então faz de alguma maneira que o pai, que a criança veja o pai, que, né, para que essa relação Enfim, não fique... que não haja impacto no dia a dia, no coraçãozinho da criança, né? Que na Sim. verdade o pai sofre, a mãe sofre, enfim, mas a criança, o dano é muito maior, né? Pois Então, é. realmente Na importante. psicologia a gente tem uma das teorias, né, que é uma folha em branco, né? E a folha em branco está aqui. É a mente da criança e o coração da criança. Por mais que Jung fala sobre o inconsciente coletivo, né, que a gente já nasce com algumas predisposições a saber andar, a se relacionar com as pessoas, né, e ouvindo a gente aprende a falar, existe isso, mas assim, a gente é uma folha em branco que tudo que é falado vai sendo escrito e a criança vai botar ali e ela vai ler aquilo, né? E aí a gente entra nessa questão da alienação parental, que aqui no Brasil
ela é punitiva se for comprovado, né? Com né? laudo de psicólogos, né? E às vezes vai para o consultório mesmo para o psicoterapeuta avaliar, Sim. né? Se a criança, se o que a mãe fala do pai é verdade, porque a mãe pode falar, não, meu filho não vai porque ele foi abusado. E aí vai precisar de um psicólogo para poder avaliar, para ver se ele foi mesmo. Além dos exames do IML, né? Que quando a criança é abusada, ela precisa ser levada para o IML para fazer o corpo de delito e tudo mais. Mas além disso, precisa passar pelo psicólogo para isso a mando do juiz, tá, gente? É o juiz que comanda isso, perícia, pede né? um laudo psicológico para que o juiz possa avaliar se essa criança foi mesmo abusada pelo pai ou se foi por alguém na casa do pai, que o pai não estava sabendo. Ainda tem isso. Ou se de repente foi uma falsa acusação de abuso também. Exatamente, exatamente. Que também tem isso, né? Eu acho que é por isso que veio a punição para alienação parental, porque o brasileiro é extremamente criativo para coisa boa e para coisa ruim. Exatamente, né? exatamente. Infelizmente. Agora, a gente vê o seu trabalho nas escolas, nas igrejas, né? Fazendo a palestra do pai de aluguel. O que deu origem a esse pai de aluguel? O que fez você escrever? Tem um ponto que nós não conversamos, mas também você vai gostar desse. Manda aí. Sobre como é que começou. Foi num aconselhamento pastoral. Uma menina um dia, certa vez, chegou para mim e falou: pastor, eu não consigo sentir a presença de Deus. Quantos anos ela tinha? 14, 15 anos. Adolescente. Porque eu vejo as outras meninas, elas adorando a Deus, eu fico encantada da forma como que elas choram, elas se prostram, eu não sinto nada. Foi quando eu fiz uma pergunta que, a princípio, eu mal sabia que abria uma caixa, né, dentro de mim, uma área da minha vida totalmente diferente. Eu falei, como que é a sua família? Fala um pouquinho sobre a sua casa, como que é você e seu pai? Ela falou, não existe relação minha com meu pai. E eu falei, sério? Não existe. Meu pai mora em outro estado, tem outra família lá, a gente tem uma relação péssima, meu pai, não procura a gente. Aí eu, caramba, então será que pode haver uma relação entre a forma como a pessoa enxerga a figura de Deus, o pai lá do céu, de acordo com a imagem que ela tem do seu pai natural? Com isso, comecei a pesquisar sobre paternidade. Entendi. E aí eu comecei a ver o quê? Que existe sim uma relação entre a forma como a pessoa vê Deus com base no pai que ela teve. Se tem um pai tirano, o Deus que ela vai enxergar é um Deus tirano. Um pai ausente. A palavra que a gente dá para o genitor é pai. E o que a gente aprende e ensina na igreja é que Deus é pai. Sim. Para uma criança ou adolescente ou pré-adolescente, a palavra é a mesma. A semântica da palavra, o sentido da palavra é o mesmo. Até diferente. Mas por que o pai do céu e o pai da terra... Então por que tem o mesmo nome? Por que se chama da mesma forma? A figura pai passa, Pai nosso que estás nos céus. Mas eu tenho que chamar o meu pai genitor de pai também. A criança pega essa mesma palavra de duas pessoas. Imagina uma criança que passou por alienação parental. Quando você fala pai, a imagem dela passa outra coisa. Sim. Não merece minha confiança, abandona, rejeição, sumiu, largou a gente, traiu minha mãe. Não é verdade? Então ele associa uma série de coisas a chamar de pai. Ele chega na igreja, agora você tem um pai. Pô, pai pra mim é uma coisa estranha. Pai pra mim não é uma coisa legal. Pai pra mim não é uma coisa gostosa. Pai pra mim é uma coisa complicada. Mas pode terminar, terminar. O que eu quero falar é o seguinte. Todo esse meu trabalho do livro veio a partir disso, dessa ressignificação que eu imaginei o quê? Se eu ensinar pessoas a ressignificar a imagem que ela tem do seu pai natural, pode ser que eu abra um novo campo de perspectiva para que elas enxerguem o pai espiritual. E com isso comecei a trabalhar, por exemplo, com essa menina, e vendo as meninas que ela comparava, que entravam na presença de Deus, era interessante. Eram meninas que também tinham pais muito bons. Tinham pais presentes. Pais presentes, pais próximos, pais lá da igreja, pais amorosos. Então elas entravam com facilidade na presença de Deus. Essa menina já tinha uma resistência. Quando eu comecei a trabalhar paternidade, uma menina recém-chegada na igreja, perdão, se aproxima dele, vê se realmente o que foi falado do seu pai é verdade. Você já parou para perguntar para ele? Já parou para tentar ouvir o ponto de vista dele?
Hoje em dia, essa menina tem uma relação maravilhosa, já foi passar férias com os pais. Até Com o então, pai, não. até então não. Uau. Mas ela começou a buscar essa relação, começou a se aproximar, começou a perguntar pra mãe como que era, porque já era maiorzinha. Vamos lá, mãe, o que que aconteceu de verdade? Vó, me conta essa história. Começou a buscar informações. Com isso, essa menina conseguiu hoje ter uma presença com Deus maravilhosa. Hoje ela faz parte da igreja, líder de ministério, líder de pequenos grupos. Eu acho que ela nem sabe muito bem que foi por conta disso. Mas eu creio que um novo caminho foi aberto a partir do momento que ela ressignificou essa figura paterna. Uhum. Então, quando você falou de alienação parental, e eu te falei, cara, será que realmente a gente não pode, de repente, desmistificar e as pessoas ressignificando e aproximando essa imagem do pai, e tendo uma imagem, de repente, uma imagem mais positiva dessa pessoa? Será que elas não podem ter uma história diferente junto ao seu pai lá do céu? Pois é interessante. Vamos falar sobre um grande profissional da saúde mental, que é Augusto Cury. Ele apresenta as janelas Killer e Light, Sim. né? Então, janelas Killer é quando no nosso cérebro, na nossa mente, uma situação aparece, o pai que abandonou a mãe criou um fluxo de pensamento killer, de morte. E aí, quando ela ouve pai na igreja, a janela que se abre ainda é a killer, ainda é de morte. E aí é através da ressignificação que se abrem janelas light, né, que são outros caminhos. E esses caminhos, quanto mais fortalecidos, na hora do raciocínio lógico, vai deixar de ir na janela killer e vai na janela light. Embora a terapia cognitiva comportamental não trabalhe com essas janelas, né, apresentadas pelo profissional, pelo escritor, né, palestrante Augusto Cury, é uma referência, né, de como funciona essas ligações, né? E assim, eu ainda não havia pensado e refletido desse modo, né? Porque a gente acaba projetando. Sim. Você tem uma referência, você projeta no outro. É igualzinho quando você tem um relacionamento com alguém, uma namorada, e essa namorada te abandona. Aí você vai projetar na sua nova namorada que você também vai ser abandonado. E aí acontece de novo. Então você vai projetar para todos os seus relacionamentos que você vai ser abandonado. Do pai é a mesma coisa. Sim. Faz muito sentido isso. Então, com isso que eu comecei ao longo dos anos, falei assim, cara, será que eu... E aí eu comecei a me aprofundar, estudar e comecei a bater. Por exemplo, é uma coisa interessante, até os ateus, né? Uhum. Boa parte dos ateus, eles têm uma figura paterna, uma imagem da figura paterna muito complicada também. Vários deles são pessoas, cara, que não tiveram relacionamentos bons com seus pais, os pais foram péssimos, com isso criaram-se teorias a respeito de Deus terríveis. Sim. Né? Então, assim, Faz essas sentido. associações são interessantes. Vários artistas e teóricos da ciência demonstram isso. Por exemplo, a gente tem Albert Einstein, que foi um grande nome da ciência, que quando teve um filho com problemas mentais, ele deixou no manicômio, que era comum naquela época, e nunca o visitava, de abandono. Agora, como é que foi a relação dele com o pai? Né? A gente ouve histórias que a mãe era muito presente na vida de Albert Einstein, mas não se fala do pai. Porque, gente, é incrível. O filho sempre foi da mãe desde sempre. Não é agora, isso não é novidade. É lamentável isso. E aí, com essa sua história, com a sua esse caso que você trouxe pra gente, me faz pensar em consequências muito piores que o pai causa na vida de um filho. Quando ele é ausente, quando ele abandona, quando ele não procura. Sim. Né? É muito pior do que o que a gente imaginava. Por exemplo, nos presídios americanos, mais de 70% dos que estão lá têm problemas com os pais. A maioria deles não tem o sobrenome do pai registrado na certidão de nascimento. Sim. Então você vê como a presença do pai é importante. Não, é importantíssima. E em várias estatísticas, é impressionante. Nos usuários de drogas, nos estupradores, nos casos de meninas que engravidam na adolescência,
tudo isso, a grande parte dessas pessoas que passam por isso, são pessoas realmente que sofrem com essa ausência paterna. Agora, vamos lá, a gente, dentro desse assunto de alienação parental, com as suas palestras, eu vi o livro Pai de Aluguel e eu fiz uma leitura, quando você me explicou, eu fiz uma outra leitura. Sim. Eu imaginava que eu vi aqui, né, a parte do livro, essa aqui se chama Orelha, não é isso? Orelha. Uhum. Eu li aqui na orelha do livro que você é casado com a sua esposa Ruth, e juntos vocês são pais da Letícia e do Daniel. Isso. Né? São 2 filhos que você tem biológicos. Biológico. Quando eu li aqui, eu falei assim, é um livro para padrastos. E aí depois você me compartilhou que você foi e chegava nas escolas para apresentar esse estudo que você fez para ajudar aquelas crianças e adolescentes, como se, olha, vocês podem não ter tido o pai, mas podem contar comigo que eu estou aqui para ajudar vocês. Sim. Foi isso? E foi uma busca, perfeitamente. E foi uma busca minha, um aprendizado meu. O que aconteceu? Eu comecei, porque para mim foi uma estatística que me surpreendeu. Uhum. A quantidade de crianças que eu comecei a me deparar que não experimentavam a presença de um pai, um abraço de um pai, nunca ouviram eu te amo do teu pai. Com isso eu falei, cara, isso eu consigo fazer. Eu vou abraçar as crianças, eu vou para as escolas, vou falar sobre vida, vou falar sobre uma série de conceitos, e ali eu vou pegar crianças que nunca tinha ouvido falar do seu pai, e falar que eu amo essa criança, que eu quero dar um abraço como um pai, e comecei a agir por aí. E eu comecei a ver realmente, cara, eu falei, cara, que coisa poderosa. Nós podemos realmente, de alguma forma, ainda que simbólica, eu tentava ressignificar essa figura. Existem homens bons, existe uma pessoa que está presente, alguém que se importa com você, existe alguém que está interessado em você, existe alguém, porque eu imagino que por trás de uma criança que não teve um pai, uma menina que não conheceu seu pai, um pai que funcional, tem um buraco aqui dentro. E que, de repente, com as minhas palavras, eu poderia ser aquela pessoa que ia falar assim, cara, você é importante, você é valorosa, eu amo você, você vai dar certo. Talvez não consiga preencher aquele espaço que é do pai, mas você consegue colocar uma cortina ali para poder ajudar a lidar com aquele vazio. Para gerar uma ressignificação. Sim. Sabe, ressignificação. Pô, existem homens bacanas, existem homens respeitosos, existe uma pessoa que se importou comigo ainda que por alguns instantes, que me amou, que me falou coisas positivas, que disse que eu ia dar certo. Quantos de nós não fomos marcados por palavras negativas e positivas na nossa vida? Que eu possa ser um homem que entre nesse papel de pai, porque eu posso funcionar como um pai na sua vida durante alguns instantes? Posso ser um pai de aluguel? Posso ser um pai aqui emprestado para você? Eu posso dizer que você é uma pessoa linda? Eu posso dizer que você é uma pessoa incrível? Eu quero falar para você que ainda que você não acredite em você, eu quero falar que eu acredito em você. Existem pessoas que de repente desistiram da sua vida, que não estão estudando hoje, que realmente abandonaram tudo, mas você permaneceu numa escola. Eu quero falar que só por isso você é uma pessoa valiosa. Sim. Eu quero falar que só por causa dessa atitude, cara, eu quero falar que eu admiro você. Eu quero falar que as pessoas estão aí, cara, abrindo mão de tudo e você está aqui estudando, se esforçando. Cara, quero dizer que eu acredito em você, você vai dar muito certo. As pessoas... É isso que eu queria te perguntar agora. Qual é a reação dessas crianças e adolescentes quando você faz isso? É chocante. É choro, é abraço, a maioria, assim, parece que muitas delas ainda tem uma dificuldade de receber isso. Mas à medida que a mensagem vai entrando, que a gente vai falando, cara, é choro, é agradecimento, é gratidão. É porque ouvir que você é importante, sem você acreditar, soa como mentira. Né? Isso é muito comum na clínica de psicoterapia. Você tem pessoas que... Eu sou uma péssima mãe. Até o momento que eu pergunto, seu filho comeu ontem? Comeu. Seu filho conseguiu dormir? Conseguiu. Ele conseguiu se cobrir se ele estivesse frio, se ele sentisse frio? Conseguiu. De manhã, você conseguiu preparar um café, talvez simples, mas ele conseguiu comer, ou ele acordou e foi para a escola ou saiu de casa com fome? Não, eu preparo sempre o café. Eu falei assim, cadê a mãe ruim? Perfeito. Porque as circunstâncias fazem a gente desprezar o positivo e valorizar o negativo. E agora eu estou falando da criança, do adolescente, principalmente adolescentes, né? Porque criança talvez não vai conseguir essa maturidade para entender tudo isso. Mas o adolescente, ele vai precisar acreditar nisso.
e a gente precisa mostrar as evidências. Quando você fala, você continuou na escola, você continuou vindo, você continua se esforçando para não ser reprovado, você está mostrando uma evidência que ele é capaz de conseguir vencer um dia de cada vez. Sim. A gente não tem mais do que vencer isso. Basta um dia com seu mal. Né? E essas evidências fazem com que eles vejam as coisas sem a lente da autopercepção errada. Que normalmente é o que nós temos, né? Exatamente. A lente da depressão, a lente do abandono. Porque quando a gente está mal, é como se a gente... Eu tenho usado muito essa metáfora, né? Essa analogia. Quando a gente está mal, a gente coloca um óculos escuro, que a gente não consegue ver as coisas direito. A gente vê tudo, mas nada direito. Então a gente começa a ver as coisas sendo ruins, mas ela é ruim? Não, é porque a lente me faz ver ruim. Uma vez eu estou olhando na janela lá de casa, olha assim, não, a janela não, estava sentado no sofá, eu falei assim, liga o ventilador aqui para a janela para ver se tira essa fumaça daqui de dentro. A gente fez um negócio na cozinha, aí, tem coisa que você faz que enche a casa de fumaça. Sim. E eu falei assim, gente, ainda tá com fumaça aqui, liga o ventilador. Aí todo mundo assim, que fumaça, pai? Eu falei assim, gente, tá cheio de fumaça, vocês estão vendo, não? Aí eu fiz isso. Ah, não, era o meu óculos que tá sujo. Era a lente. Rapaz, e é só que a gente usa essa lente no dia a dia. A questão, agora vamos voltar para o tema de alienação parental. Tem mães e pais que estão colocando a lente nos olhos das crianças. Perfeito. É um exemplo excelente. É assim, filho, seu pai é de um jeito, mas eu quero que você enxergue ele assim. É alienação parental. É o que faz com que altere tudo. Se o genitor foi irresponsável, deixa que ele veja sozinho. Ele vai ver. Ninguém precisa jogar ninguém na fogueira. A pessoa se joga sozinha. Porque se o pai ele é irresponsável com a mãe da criança, com a mulher com quem ele escolheu para dividir a vida, compartilhou a vida, fez uma trajetória, teve um filho, você acha que ele vai conseguir ser tão próximo e tão fiel ao filho? Se for, beleza. Se não for, a criança vai ver. Vai ver na adolescência. Aí a criança... Porque enquanto não faz uma... Ou enquanto faz alienação parental, ou quanto faz o silêncio... para mim, assim, o que a gente conversou aqui, esse do silêncio foi o estopim na minha cabeça. Vai fazer com que a criança não trabalhe isso, veja sempre um problema e, com o passar do tempo, esse problema vai ficando cada vez pior para a criança. E nem sempre vai conseguir ter a sua palestra lá para mostrar isso. É verdade. Né? A gente realmente precisa ter muita sabedoria de como lidar com a... Por isso que precisa, né, ver... Eu já ouvi falar de terapias do divórcio, né? Terapias... Realmente, o divórcio precisa ser muito bem negociado, muito bem conversado, muito bem trabalhado, com maturidade, pensando que... Não é à toa ainda que o casamento, o relacionamento conjugal se perdeu, o relacionamento pai e filho sempre vai existir. Sempre. E ele precisa ser preservado do ambiente mais saudável possível. E não nem pode sempre existir as pessoas só... estão negociando, não tem esse discernimento de fazer com que isso de fato aconteça, né? O relacionamento de pai e filho não pode existir só pela pensão. Não. E, infelizmente, é isso que às vezes perdura muito. Isso que você está falando é fundamental. A relação de pai e filho não morre, não se resume ao depósito. Porque as consequências vão ser levadas para a vida adulta. E aí, quando essa pessoa tiver filhos, qual é a carga que ela vai conseguir transmitir? Né? E o tempo que você tem palestrando, o tempo que você tem aconselhando dentro do gabinete pastoral, você vê muitas transferências, né? Muitas transições. Ah, não, porque eu aprendi assim, com meu filho eu vou fazer assim, e vai fazer assim com o mais novo, e segue. Isso é uma coisa cíclica, não é? É uma coisa cíclica. A gente faz daquilo que a gente conhecido. É difícil a gente extrair comportamentos novos do nada, né? Na verdade, nós somos seres condicionados a repetições. Uhum. Então, assim, se a gente não aprende, se a gente não tem oportunidade de estudar, de ter investimento nessa área emocional, nós somos seres que estaremos repetindo histórias.
Estaremos sendo limitados àquilo que nós já conhecemos. O único problema é que aí a gente erra na vida do outro, né? Não é só na nossa. Não é na nossa. Eu posso ter o direito de errar na minha vida. Sim. E a gente tem o direito de errar na nossa vida. E um grande ponto que eu acho que é interessante é isso. Alienação parental. Eu tô com raiva do pai, mas eu tô machucando meu filho. Pois é. E ama o filho. Ama o filho, mas tá machucando o filho. Eu quero ferir aquele desgraçado, mas ele acaba o quê? Fazendo o filho sofrer. Fazendo a filha sofrer. Numa tentativa de repente, punir o pai, tá gerando um problema muito maior que vai se perpetuar e sabe ser por lá quando, né? E as possíveis consequências deles quando crescem, na menina, é que ela não vai confiar em nenhum homem, porque nenhum homem presta. Sim. Porém, ela vai ter relacionamentos com outros homens, com um namorado. Aí, não vai confiar nele e vai descartá-lo, vai ter com outro. E o rapaz vai sempre ver que ele não presta. Então, para que vai se esforçar? Se é assim, né? Se nós somos assim, se um homem é assim, né? Destrói de uma maneira pesada. Olha, pastor e palestrante Rafael Lessa, deixa pra gente seus contatos, porque acabou o nosso tempo. Foi muito rápido, hein? Rapaz, vamos marcar parte 2, a gente eu não consegui abrir o livro para te fazer perguntas do livro, então você volta aqui pra gente tratar desse assunto. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria falar sobre, tá? Eu acho que juntou duas pessoas que gostam muito de falar no mesmo programa. Não dá certo isso. Mas vamos lá, pra me achar é fácil. No Instagram, @oRafaelLessa, né? E também, se você gostou do meu livro, quer saber mais, www.paidealuguel.com. Você adquire, eu vou ter o prazer de fazer uma dedicatória bonita e enviar para sua casa esse livro, tá? Mas no Instagram você me acha. E também no meu site, www.rafaellessa.com.br. Tem artigos, tem uma série de coisas sobre paternidade lá. Show de bola. Só confirmando, Rafael Lessa no Instagram, são os 2 L's mesmo na sequência, né? Isso. O Rafael Lessa. Não economiza o L, não. São 2 e aí vai. Você vai encontrar. Muito obrigado. Olha, um prazer estar aqui, um prazer falar sobre esse assunto. É um assunto difícil, mas creio que pessoas vão ser despertadas para novos comportamentos, né? Novas formas de pensar a respeito desse assunto. Então, acho que valeu muito a pena estar aqui. Eu fico muito feliz e gostei muito da nossa conversa, de entrar nesse assunto. A alienação parental é um problema. É contra o genitor que não faz nada, eu tenho que agora falar bem dele. Não estou falando, fala bem, fale o que a criança está preparada para ouvir. E só não precisa jogar na criança a sua raiva, a sua mágoa, a sua insatisfação, porque a criança não tem nada a ver com isso. É verdade. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Foi excelente a nossa conversa. Se você quiser me achar aí no Instagram, Anderson Nascimento Oficial, ali sempre tem bastidores, fotos de tudo que acontece aqui para a gente poder ficar mais perto. Lá você pode também conversar, mandar mensagem, pedir e sugerir pauta aqui para o nosso programa. Fica muito à vontade. Gente de casa, esse foi mais um Psicologia e Propósito.